Aleluia, glória a Deus, louvado, engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero cumprimentar aí todos os irmãos com a paz do Senhor, todos os irmãos ali do Ministério Segundo o Coração de Deus, todos os irmãos que vão acompanhar também pelo YouTube, pelo Facebook. Irmãos, nós estamos aqui para dar início à nossa lição número 8 do estudo bíblico da Palavra do Senhor, do segundo trimestre de 2023. Amém? Estamos iniciando aqui um novo projeto, né? Os irmãos estão percebendo que está um pouco diferente, mas nós estamos iniciando aqui um novo projeto e contamos aí com as orações dos irmãos e com as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. No decorrer da lição, a gente explica melhor, mas essa é a lição número 8 do segundo trimestre de 2023. Amém? E antes de iniciar essa lição, convido os irmãos para nós fecharmos os nossos olhos, fazer uma oração e agradecer ao Senhor nesse dia de hoje. Amém? Feche os seus olhos. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, Senhor, queremos aqui te agradecer por mais essa oportunidade de fazer a tua obra. Queremos agradecer por mais esse estudo bíblico da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que essa live venha alcançar muitas vidas, que essa live venha alcançar ali os irmãos do Ministério Segundo o Coração de Deus, que esse ensino venha ser bênção do Senhor para as nossas vidas, Pai, que teu Espírito Santo venha aqui nos abençoar, que teu Espírito Santo venha aqui nos direcionar, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, para a glória e para a honra do seu nome, e que esse estudo venha ser uma bênção do Senhor nesse novo projeto, Pai, nessa nova fase do estudo bíblico, que possa ser bênção do Senhor, não somente ali para os irmãos do Ministério Segundo o Coração de Deus, mas para todos que forem também acompanhar essa live, acompanhar esta gravação, e desde já nós te agradecemos e te bendizemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que Deus abençoe todos aí do Ministério Segundo o Coração de Deus, que Deus abençoe também você que não é do ministério, mas que vai estar acompanhando esse estudo também conosco. E eu creio que Deus tem muito para nos ensinar nessa noite de hoje. Amém? Sem perda de tempo, já vou estar colocando aqui o tema desse dia de hoje e também a lição que nós estamos estudando nesse segundo trimestre, né? Está aí a lição do segundo trimestre, é relacionamentos em família. Superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. E nós estamos na lição número 8, e a lição número 8 diz a importância da paternidade, faltou um azinho ali, né? Mas é a importância da paternidade na vida dos filhos. Amém? E você tem o seu pai perto de você, ou já perdeu o seu pai, você conheceu o seu pai ou não conheceu? Eu mesmo, no meu caso, eu não conheci o meu pai, né? A figura paterna, a figura do pai eu não conheci, irmãos. Mas é claro, cada um tem a sua história, cada um tem a sua vida. Então, mas eu creio, irmãos, que esse estudo vai falar com todos nós. Amém? Glória a Deus. Então, essa é a lição. E nós já vamos estar passando aqui para o texto áureo. O texto áureo da palavra do Senhor. O texto áureo, irmãos, vou estar colocando aí na sua tela também. Amém? Vou colocar o texto áureo aí na sua tela, para você acompanhar. O texto áureo diz assim, ó: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 4. Amém? Efésios capítulo 6, versículo 4. E essa lição também tem a sua verdade prática. A verdade prática nós vamos estar colocando aí na sua tela também, porque é assim, irmãos, nessa nova fase você vai estar acompanhando tudo aí também na sua casa, na sua tela. Então, a verdade prática, ela diz o seguinte: quando o padrão divino para a criação de filhos é negligenciado, as consequências são terríveis para a família. Então, nós já podemos aprender aqui que existe um padrão divino para a criação dos filhos. Na verdade, o crente, o cristão, ele tem que ser guiado pelo padrão divino, né? Por padrões divinos. Então, irmãos, existe um padrão divino também para nós criarmos nossos filhos. Mas quando esse padrão divino é negligenciado, as consequências são terríveis para a família cristã. Tá vendo? As consequências respingam não somente na nossa família, né? Mas respinga também na família cristã. Então, o que nós podemos aprender com isso?
que Deus, ele é o Criador, ele nos criou e ele deixou o manual do Criador. O manual do Criador é a nossa regra de fé e prática, que é a palavra do Senhor, e é o manual do Criador que vai nos ensinar a termos uma vida abençoada em todas as áreas das nossas vidas, irmãos. Então, essa é a introdução, já tem muito para nos ensinar que nós possamos seguir o manual do Criador, que é a palavra do Senhor. Amém? Então, nós já vamos aqui para a introdução também da lição. A introdução diz o seguinte: nesta lição, aliás, irmãos, antes da introdução, eu tenho que passar aqui a leitura bíblica em classe, né? A leitura bíblica em classe, nesse caso agora do novo modelo aqui do estudo bíblico, essa leitura bíblica você vai ler na sua casa. Nós não vamos ler aqui, né, para ganharmos tempo, né, para não ficar muito longo, que nós vamos procurar ser bem objetivos aqui, bem didáticos. Vamos explicar aqui de uma maneira clara, simples e objetiva para que você absorva da melhor maneira possível aí na sua casa. Então, a leitura bíblica em classe, você vai ler, está em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12 até o 17, versículo 22 e também capítulo 8, versículo 1 ao 3. Essa leitura bíblica em classe vai falar dos filhos de Eli, do sacerdote Eli e seus filhos, e também de Samuel e seus filhos. Amém? Então os irmãos leiam em casa. Os irmãos aí do Ministério Segundo o Coração de Deus, todos já têm sua revista, né? Então todos podem acompanhar, todos podem ali, mesmo antes da lição, já procurar qual é a leitura bíblica em classe, né? Leitura bíblica em classe, e já pode fazer a sua leitura, irmãos, antes das lições. Amém? Antes das lições você já faça a sua leitura, que aí você já vai começar o estudo abençoado, sabendo do que se trata. Então essa é a leitura bíblica em classe, e agora nós vamos para a introdução dessa lição. Vou colocar aí na tela também, para os irmãos. A introdução diz o seguinte: nesta lição, focaremos duas famílias que tiveram problemas na formação de seus filhos. Então preste atenção, duas famílias que nós vamos focar aqui. Na família de Eli, seus filhos Hofni e Finéias, sob a conduta negligente de seu pai, tornaram-se profanos no exercício do sacerdote. E na família de Samuel, seus filhos Joel e Abias tornaram-se avarentos e gananciosos, não tendo respeito pelo que representavam para Israel. A lição mostrará que os pais são os responsáveis pela boa formação moral e espiritual dos filhos, antes da igreja local e das instituições educativas. Então o que eu destaquei aqui? Eu destaquei isso que está aí em vermelho, na sua tela aí, ó, que está em vermelho. Ó. A lição mostrará que os pais são responsáveis pela boa formação moral e espiritual dos filhos, antes da igreja local e das instituições educativas. Sabe o que isso quer nos ensinar, irmãos? Isso quer nos ensinar que nós não podemos terceirizar a educação dos nossos filhos. Nós somos os principais responsáveis pela formação moral e espiritual dos nossos filhos. Muitas vezes as pessoas querem terceirizar a educação, a formação moral, a formação espiritual, o caráter dos filhos, querem terceirizar, né? Querem empurrar essa responsabilidade para a escola, para o colégio, ou até mesmo para a igreja. Não podemos fazer isso. Às vezes, quando os filhos, jovens, começam ali a dar trabalho, a desobedecer, a ficarem rebeldes, aí os pais muitas vezes vão até nas escolas, nos colégios, brigar com o professor, brigar com o diretor, né? Querendo o quê? Empurrar a responsabilidade para a escola. Mas tem um ditado que diz que a educação vem de casa. E isso é verdade. A educação, a formação do caráter tem que vir de casa, irmãos. Nós temos que ensinar os nossos filhos, nós temos que aconselhar os nossos filhos, porque se o filho é obediente em casa, se ele é um bom filho em casa, ele vai ser um bom filho também no colégio. Ele vai ser um bom filho também na igreja, se ele for bem educado em casa. E aí ele vai ser uma criança obediente, uma criança boa. Na sua fase adolescente também, se a gente ter esse cuidado, esse zelo dentro de casa também, ele vai ser um adolescente também respeitoso. Aqueles que respeitam em casa, respeitam no colégio também. Quem respeita em casa, vai respeitar na igreja também. É claro que isso não é uma regra assim que se cumpre sempre 100%, não. Às vezes, eles podem ter uma dupla personalidade também, né? Pode ser um santinho em casa, com medo de levar bronca,
ou com medo de apanhar, e pode ser que no colégio toque o terror, a gente não sabe também, né, irmãos? Mas por via de regra, se ele for um bom filho em casa, ele vai ser um bom aluno também, e ele vai ser também um bom cristão, né? Por via de regra. Então nós temos esse papel de educar os nossos filhos e de cuidar da formação do caráter, a formação da moral e a formação espiritual também dos nossos filhos. Irmãos, tem muitas coisas, por exemplo, para alcançar as coisas do mundo. Por exemplo, nossos filhos, nós queremos que eles tenham um bom emprego, que eles se formem, que eles estudem, que eles se formem. E aí, o que a gente faz? Muitas vezes a gente pega no pé para que ele estude, para que ele vá para o colégio, para que ele não falte, para que ele estude. E às vezes nós não temos esse mesmo cuidado com a vida espiritual dos nossos filhos, né? Às vezes nós largamos nossos filhos para lá e deixamos eles se virar. Tem que orar, tem que ler a Bíblia, mas nós não acompanhamos. Então nós temos que acompanhar também a vida espiritual dos nossos filhos. E para isso nós precisamos de muita sabedoria. Sabedoria para que não se torne um peso, para que não se torne um fardo, para que não se torne uma religiosidade. Porque a religiosidade, irmãos, não liberta. O que liberta é o evangelho. O que liberta é a graça, ele entender a graça. Os nossos filhos entenderem a graça. Então, para isso, para a gente ensinar da maneira correta, primeiro nós temos que aprender. Então nós temos que aprender o que é graça, o que é evangelho e o que é religiosidade. Jesus ele batia muito forte na religiosidade, porque a religiosidade colocava fardos muito pesados, né, sobre as pessoas. Então nós precisamos ter essa sabedoria, nós precisamos ter esse cuidado. Isso nós vamos adquirindo com o tempo, com a experiência, com a maturidade e com o ensino da palavra. Se a gente não aprender, como é que nós vamos ensinar? Então não terceirize a educação do seu filho. A educação do seu filho é da sua responsabilidade, né? É isso que nós aprendemos aqui nessa introdução. Então já vamos aqui para a introdução da revista. Pastor William, você que não é do ministério, né? De repente você pergunta, Pastor William, como que eu posso adquirir essa revista? Essa revista, irmão, são as revistas da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e você compra nas livrarias cristãs, né? Você compra nas livrarias cristãs. Então vamos para o tópico 1. Tópico 1 vai dizer a paternidade dentro da família. Subtópico 1. A primeira família. Após a queda, o primeiro casal criado, Adão e Eva, inicialmente gerou 2 filhos, formando assim a primeira família. Está lá em Gênesis 4, versículo 1 ao 2, né? Adão e Eva tiveram filhos e assim eles formaram a primeira família da humanidade. Então aqui vai dizer no texto: no princípio da humanidade, a figura do pai definia-se como líder dentro do lar, responsável por prover o alimento e cuidar da segurança de sua família. O papel da mulher era, tá aqui escrito errado, né? Mas é assim, o papel da mulher era o de cuidar dos filhos, da casa e ser a ajudadora do seu esposo. No caso de alguns sacerdotes, o exercício sacerdotal passava a ser mais importante do que a criação dos filhos. Eli e Samuel, a despeito da vida ilibada perante Deus e o povo, foram displicentes com a sua própria família, principalmente com seus filhos. Então, 2 coisas que nós vamos comentar aqui. Os papéis dentro do lar. Aqui foi dito que existem papéis dentro do lar. Qual é o papel do homem, pastor William? O papel do homem é ser o principal provedor. O principal provedor da sua casa. A Bíblia fala que o homem é o cabeça no sentido de ser o principal provedor. E a mulher? O papel da mulher, irmãos, é ser ajudadora. Então vejam que são papéis diferentes. Não é que um é mais do que o outro, ou mais importante que o outro, não. Os dois são importantes. O homem não pode viver sem a mulher, né? Não pode exercer o papel familiar sem a mulher. A mulher também não pode exercer o papel familiar sem o homem. É claro que pode ocorrer situações em que a mãe fica mãe solteira e que o pai pode fazer o papel da mãe também. Mas isso é o princípio estabelecido por Deus no começo de tudo? Não é, né? O padrão de Deus é que o homem se juntaria com a sua mulher, formaria uma só carne e eles formariam ali uma família. Esse é o padrão de Deus. Por que acontece muitas vezes de ter mãe solteira, ou às vezes o pai fazer o papel de mãe, criar os seus filhos ali? Por causa que entrou o pecado no mundo, né? Juntamente com o pecado entrou tudo que é de ruim também entrou. Divórcio, separação, entrou essas coisas. Mas esse não é o padrão original de Deus. Hoje em dia nós sabemos, a mulher também ela trabalha, ela ajuda o esposo. Pastor, é errado a mulher trabalhar fora também? Não, irmãos, porque desde o começo a mulher trabalha junto com o homem.
quando Deus criou Adão e Eva, Deus viu que não era bom o homem estar só, e Deus criou ali a mulher também para ser ajudadora do homem, e também para procriar, né? E para amar, para ter uma companhia. Então o que que acontece? Aí Deus deu uma ordem, falou: vocês vão lavrar e guardar o jardim. E Deus ele falou para os dois, não só para Adão, falou para os dois, para eles lavrarem e guardarem o jardim. E o que que é isso? Trabalho. O trabalho vem antes da queda. O trabalho não é consequência da queda, não é consequência do pecado, não. O trabalho ele já vem antes da queda. Deus ele fez o homem, deu trabalho para o homem e para a mulher. E a mulher sempre ajudou o homem. Nós sabemos que hoje em dia a mulher também pode trabalhar fora, pode ajudar o seu esposo, ajudar na renda de casa também, né? Mas o homem, irmãos, ele tem o papel de ser o principal provedor. É claro que pode ocorrer situações em que o homem fica desempregado e a mulher está trabalhando, pode acontecer isso também. Mas, irmãos, o princípio do Senhor, desde o começo de tudo, é que o homem fosse o principal responsável, o principal provedor e a mulher ajudadora. Então, se as coisas dão errado em casa, se começar a faltar alimento, se acabar o gás, se as contas ficarem atrasadas, conta de água, conta de luz, o principal responsável é o homem, irmãos. É o homem de ser provedor. Amém? Então, esses são os papéis estabelecidos por Deus, é um padrão divino. E aí nós podemos comentar também que nós temos que ter cuidado com as ideologias de hoje em dia. Hoje em dia, as ideologias que são implantadas na sociedade, essas ideologias elas tendem a distorcer os ensinamentos, os princípios, a palavra de Deus. Existe uma ideologia muito perigosa que se chama feminismo. É o feminismo. O feminismo quer pregar, irmãos, que a mulher não pode assumir esse papel. Ah, esse negócio de mulher cuidar de casa, cuidar dos filhos, isso é machismo. Eles pregam isso, né? Que é machismo. E que esse negócio do homem ser o cabeça, isso é machismo também. E aí prega o quê? A rivalidade. Prega a divisão. Prega muitas vezes inversões de papéis. Que a mulher tem que estar acima do homem. E na verdade, irmãos, nem o homem e nem a mulher tem que estar acima de ninguém. Os dois têm que andar lado a lado. No Salmo 128 vai dizer isso. Salmo 128, né? Os irmãos leiam ali depois. No versículo 3 do Salmo 128 vai dizer: a sua esposa será como uma videira frutífera ao lado da sua casa. Então note que não é acima nem abaixo, não é na frente nem atrás, é do lado. A mulher não foi tirada da costela de Adão, ou seja, do lado, né? A costela fica do lado. Para quê? Para andar do lado. Então a questão de submissão, irmãos, é só uma questão de estar debaixo da mesma missão. O homem tem uma missão e a mulher, o homem tem uma missão e a mulher tem uma submissão, está debaixo da mesma missão. Irmãos, está debaixo da mesma missão. Então tome cuidado com essas ideologias, feminismo. Pastor, eu não sei o que é feminismo não. Então você pesquise, procure estudar o que é, para você ver o perigo que é isso. Porque essas ideologias, muitas vezes, elas vêm até travestidas de coisas boas. Não, isso aqui é bom, é para igualar a mulher com o homem. Mas, irmãos, por trás tem um plano maligno que é do diabo distorcer os princípios do Senhor. Amém? Então são papéis diferentes. Não quer dizer que ninguém é melhor, maior, ou que ninguém manda em ninguém. Não, são apenas papéis diferentes dentro da família. A segunda parte que eu destaquei aqui, para a gente encerrar esse primeiro subtópico, é o seguinte. No caso de alguns sacerdotes, colocar de novo aqui para os irmãos, no finalzinho, irmãos, ó. No caso de alguns sacerdotes, o exercício sacerdotal passava a ser mais importante do que a criação dos filhos. Eli e Samuel, a despeito da vida ilibada perante Deus e o povo, foram displicentes com a sua própria família, principalmente com os seus filhos. E esse é o tema principal da lição de hoje. É os pais terem cuidado, irmãos. O nosso primeiro ministério, nós vamos falar aqui de prioridades, mas o nosso primeiro ministério é em casa, é com a nossa família. Eu quero até aqui dar um pequeno relato rapidinho para os irmãos, que nós vamos ser objetivos, mas um pequeno relato aqui para os irmãos entenderem algo. Os irmãos perceberam que nós estamos no novo projeto e eu precisava tomar essa decisão. O estudo bíblico era sempre presencial lá na igreja. Só que agora as coisas começaram a se apertar mais para nós aqui, porque o meu filho começou a estudar de tarde, a minha filha também começou a trabalhar, faz faculdade também, minha esposa cuida de casa, cuida da loja, cuida da igreja, cuida do marido, cuida dos filhos. Então as coisas começaram a tomar um rumo assim, irmãos, que eu precisava tomar uma decisão. E aí, olha só o relato para os irmãos, que é forte. E aí, de sábado para domingo,
eu estava orando a Deus, buscando a Deus, falei, Senhor, eu tenho que tomar uma decisão, sobre a igreja, sobre o andamento da obra, sobre o estudo bíblico. E aí sabe o que acontece? De sábado para domingo, eu acordei de madrugada e não consegui dormir mais. Porque essa decisão foi uma decisão muito difícil de tomar. Então eu acordei de sábado para domingo sem dormir e acabei acordando minha esposa também. Nilma, me ajuda que eu preciso tomar uma decisão, me dê um conselho, me ajuda a buscar. Aí na hora, tava meio embaraçado assim a decisão. Mas aí sabe o que aconteceu, irmãos? Eu peguei essa lição. Eu peguei essa lição número 8 para estudar. Eu falei, vou estudar a revista aqui e eu creio que Deus vai me dar uma direção. E quando eu estudei essa lição, irmãos, foi justamente isso que tocou no meu coração. Eu senti Deus falando comigo. Deus falou comigo isso. Cuidado para você não se dedicar demais ao seu ministério eclesiástico e deixar os seus filhos desamparados. Esses dias minha filha estava muito nervosa, ansiosa, porque falou, pai, eu estou preocupada porque eu tenho que passar na faculdade. E ali eu pensei, eu tenho que tomar uma direção, porque já está ficando meio pesado para nós, né? E aí os irmãos estão entendendo por que nós tomamos essa decisão? É até importante que fica mais explicado para os irmãos, né? Aí os irmãos estão entendendo por que nós tomamos... Eu senti uma resposta de Deus. Aí eu tomei essa decisão. Não, eu tenho que cuidar assim da obra, tenho que fazer a obra do Senhor, mas eu não posso eu não posso descuidar da minha família. Eu tenho que prestar atenção como é que estão os meus filhos, como é que está, né, a minha filha, a minha esposa. Tenho que cuidar da minha família. Porque o meu filho, o Pedro Henrique, irmãos, é ele que ajuda em tudo, né? Ele que ajuda a fazer essas lives, a criar esses slides, a transmitir, fazer as transmissões que os irmãos veem aí nas suas casas, os louvores, as pregações. Ele que faz tudo, ele é músico, ele que arruma o som. Minha filha também é levita do Senhor, ela também me ajuda muito na igreja ali. Eles ensaiam muito, o grupo de louvor, são muito dedicados. Então, através dessa lição me ajudou a tomar essa decisão. Para me ter cuidado de não ganhar o filho dos outros e acabar perdendo os meus, né? É o que nós vamos aprender nessa lição também. Então agora deu para entender por que nós tomamos essa decisão também? E aí tá ficando, nós já estudando como vai ser esses novos estudos bíblicos, a gente vê que vai ser muito mais tranquilo, não somente para nós, mas também para os irmãos que vão poder acompanhar no melhor horário, quando estiver mais descansado, com a mente descansada, que às vezes os irmãos chegavam também na igreja cansados, às vezes até enfermos. Então os outros cultos vai continuar normal, presencialmente na igreja. Culto de cura e libertação, culto de consagração, o evangelismo continuar normal, culto da família, outros cultos que nós vamos fazer no decorrer do ano, continuar normal. Mas o estudo bíblico nós vamos deixar gravado e você vai estudar aí na sua casa no melhor horário. E aí vai depender do interesse de cada um, vai depender do esforço de cada um, vai depender do amor de que cada um tem pela palavra, né? Por aprender. Amém? Mas a nossa recomendação para todos do ministério, não deixe de acompanhar todos os estudos bíblicos. Pastor, mas tem estudos de outros ministérios, de outros pastores? Tem, irmãos, mas é melhor você acompanhar o do ministério, porque o do ministério é que nós sabemos, né, da condição de cada um, o que cada um passa, nós acompanhamos de perto. Então acompanhe o do ministério, porque qualquer dúvida que você tiver também, você vai poder tirar conosco também. Amém? Então explicado, demorei um pouquinho aqui na explicação para os irmãos entenderem, mas explicado tudo isso, nós vamos partir aqui para o subtópico 2. Amém? Subtópico 2, vou estar colocando aí na tela dos irmãos também. Subtópico 2 vai falar sobre a falta, tá aí, irmãos, na tua tela, a falta de autoridade no lar. Então diz assim: os sacerdotes Eli e Samuel eram homens que exerciam autoridade no serviço sacerdotal, mas foram descuidados com relação à autoridade no lar. No contexto atual, a história se repete. Muitos obreiros cuidam bem das coisas espirituais e provêm as suas famílias, mas falham com as suas responsabilidades a respeito da criação dos filhos. Então aqui eu quero ler um texto para os irmãos. Quero aproveitar essa parte aqui para ler um texto com os irmãos, e os irmãos acompanhem aí comigo também a segunda referência que nós vamos estar lendo aqui, ó. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, que diz assim, ó: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, o que acontece com essa pessoa, irmãos? Negou a fé e é pior do que o infiel. Eu acho que eu não coloquei o texto na tela não para os irmãos, né? Então eu vou colocar aqui para os irmãos. Colocar aí, né? Que eu não tinha colocado não.
Glória a Deus, irmãos. Colocar aí na tela para os irmãos. Diz assim, ó. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Amém? Glória a Deus. Então os irmãos percebem aí que tá bom, né? Tá bom assim a transmissão desse jeito. Nós estamos aqui nos adaptando, né? Mas fica bom desse jeito para você acompanhar na sua casa. Então esse texto fala muito forte com nós. Nós temos que priorizar a nossa família dentro da nossa casa. É como eu falei, nós temos que ter cuidado, principalmente nós pastores, você que é pastor, que vai estar acompanhando também, você que exerce um cargo na igreja, você tem que ter cuidado, porque corre o risco de você ganhar os filhos de todo mundo e perder os seus. Corre o risco de você ganhar outras famílias, mas perder a sua. Então essa não é a vontade de Deus. Então nós podemos falar aqui também de prioridades. Existem prioridades. E quais são as prioridades, pastor William? A prioridade na vida de cada um, irmãos, é Deus, né? É claro, evidente que a prioridade na vida de cada um é Deus. Deus é a nossa prioridade. Mas existem prioridades também na família. E quais são as prioridades da família? As prioridades na família, irmãos, por exemplo, a prioridade dos pais são os filhos. A prioridade dos filhos são os pais. Então assim, sucessivamente, né? A prioridade dos pais são os filhos e a prioridade dos filhos são os pais. Então, essas são as prioridades dentro da família. Por exemplo, a prioridade do esposo é a esposa. A prioridade da esposa é o esposo. O esposo não pode priorizar os amigos. A esposa também não pode priorizar as amigas. Os filhos não podem priorizar também os amigos. Então, essas são as prioridades dentro da família também. Então, note, agora existem as prioridades também no ministério eclesiástico. A nossa prioridade, primeiro, é Deus. Em segundo lugar, é a família. E em terceiro lugar, é que é a igreja, irmãos. Se a gente for mais profundo ainda, nós podemos dizer que primeiro a prioridade é Deus, do indivíduo, né? A prioridade é Deus. E depois a prioridade do indivíduo qual é? É cuidar dele mesmo. Pastor, isso não é egoísmo? Não, não. Porque como é que eu vou cuidar de outras pessoas se eu não cuidar de mim? A palavra de Deus vai dizer na carta a Timóteo, Paulo ensinando ali para o jovem Timóteo, Paulo ensinou o seguinte: Timóteo, tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Porque fazendo assim, você vai se salvar a ti e a outros. Deu para perceber, irmãos? Porque fazendo assim, você vai se salvar a ti e a outros. Então a prioridade do indivíduo é Deus, depois a prioridade de cuidar de nós mesmos, para a gente estar bem, para cuidar dos outros também, né? E depois a prioridade é o seu próximo, é a sua família, né? Mas tudo tem prioridade. Agora no ministério eclesiástico é assim, é Deus, a família e depois que é a igreja. Porque muitos obreiros, por não entenderem isso, estão colocando a igreja acima da família. E às vezes se dedica muito à igreja e acaba perdendo a família. As mulheres também têm que ter uma sabedoria muito grande. Porque nem sempre as mulheres vão estar ali casadas com maridos cristãos, né? Então a mulher pode fazer a obra sim, pode congregar, né, adorar a Deus, mas tem que ter um cuidado. Já pensou a mulher tá o tempo todo na casa das irmãs fazendo visita e o marido abandonado dentro de casa? É falta de sabedoria também, né? Vai causar separação. Aí no lugar de ganhar o marido ímpio, acaba perdendo de vez. Então existem também, irmãos, esses casos, né? Cada caso é um caso. É claro que a salvação em primeiro lugar, né? Mas muitas vezes a Bíblia fala que a mulher vai salvar o seu esposo pelo seu procedimento. Então tem que ter a sabedoria também. Então, continuando aqui, para a gente fechar esse subtópico 2, diz assim, ó. Esse desempenho negativo tem produzido inconsoláveis decepções dos filhos com seus pais. É possível imaginar 2 sacerdotes que ministravam em Israel no tabernáculo, mas seus filhos tornaram-se profanos e enganosos perante toda a congregação de Israel. Infelizmente, somente seus pais não percebiam que seus filhos apresentavam problemas de ordem moral e espiritual. Os velhos sacerdotes exerciam autoridade em todo Israel, mas não exerciam dentro de casa porque os filhos os enganavam. Olha, então tem a responsabilidade dos pais, né? Mas também tinha a responsabilidade dos filhos, né, irmãos? Os filhos de Eli tocavam terror. Se os irmãos não conhecem a história dos filhos de Eli, Hofni e Finéias, depois os irmãos leiam sobre a história dos filhos de Eli.
Irmãos, eles roubavam sacrifício. As carnes que eram para ser sacrificadas, a Bíblia vai dizer que eles pegavam o garfo ali e roubavam a carne. É como se pegasse a carne ali para fazer um churrasquinho, né? Só que era a carne do sacrifício. Tinha todo um ritual ali. Vai dizer que eles abusavam também das mulheres que iam sacrificar. Então eles eram muito difíceis, irmãos. E os pais não atentaram para isso. Eli não atentou para isso. Não corrigiu, como nós vamos ver aqui mais para frente. Não corrigiu também. E os filhos acabaram se perdendo. Então temos que ter muito cuidado com isso. Temos que ter cuidado com a negligência. Olha só, quero ler mais um versículo aqui com os irmãos. Vou ler aqui mais um versículo e colocar na sua tela aqui. Olha só o que a palavra de Deus vai dizer em 1 Reis, capítulo 1, versículo 6. Olha só. 1 Reis, deixa eu colocar aqui para os irmãos. 1 Reis, capítulo 1, versículo 6. Olha o que diz aqui, irmãos. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo, por que fizestes assim? E era ele também muito formoso de parecer. E Agite o tivera depois de Absalão. Vou contextualizar aqui para os irmãos entenderem. Aqui está falando de Davi. Está falando de Davi, do filho de Davi que estava dando muito trabalho ali. E aqui vai dizer, ó, e nunca o seu pai o tinha contrariado, dizendo, por que fizestes assim? Vai falar ali de Adonias, né? O filho que estava dando trabalho ali para Davi. E olha, o pai nunca o tinha contrariado. Então vai dizer que Davi nunca tinha contrariado a vontade do filho. E aí, Davi, irmãos, ele foi um ótimo rei. Ele foi um ótimo homem de Deus também. Mas ele foi um péssimo pai. Se você for olhar para a vida de Davi, Davi acabou destruindo a sua família com algumas decisões que ele tomou. Irmãos, praticamente destruiu ali a família. Absalão, né? Perdeu ali Absalão. O filho que ele teve também com Batseba. Outro filho dele acabou violentando a própria irmã. Então vários casos, irmãos, vários casos aqui que Davi acabou sendo negligente com a família dele. E aqui vai dizer que Davi nunca tinha contrariado o seu filho. Quantos pais, por medo de não contrariar os filhos, né, fazem todas as vontades dos filhos e depois os filhos se tornam totalmente rebeldes também. Não é verdade, irmãos? Certa vez no shopping eu vi uma criança fazendo birra, irmãos, meu Deus do céu. E é uma coisa muito triste, viu? A criança fazendo birra é uma coisa muito triste. Deitava no chão, esperneava, né? Chorava e a mãe não sabia o que fazer. Então todos esses cuidados nós temos que ter, irmãos. Quando for preciso contrariar os filhos, contrarie os seus filhos, mas não perca os seus filhos para ninguém. Amém? Então os filhos de Eli também, eles eram filhos rebeldes, desobedientes, totalmente depravados. Dito isso, nós já podemos partir para o subtópico 3. Vamos lá para o subtópico 3, meus irmãos. Em nome de Jesus Cristo. Subtópico 3. Deixa eu só situar aqui para os irmãos. Subtópico 3. Vamos lá, vou colocar aí na tela para os irmãos também. Então o subtópico 3 diz o seguinte: os problemas de uma paternidade ausente. Os problemas de uma paternidade ausente. Diz assim: na vida da família, os pais são responsáveis pela formação moral e espiritual dos filhos. O modo como os filhos são educados se revela nos seus padrões de comportamento quando se tornam adultos. Especialistas atestam que a presença da figura paterna é muito importante para o desenvolvimento do indivíduo. Ela oferece uma espécie de sustentáculo afetivo. Nesse sentido, a ausência da figura do pai é um problema grave para a família. Há estudos que mostram o impacto da ausência paterna na formação dos filhos. O pai cristão é uma referência de segurança para eles, de equilíbrio, controle das emoções e de estabelecimento de prioridades para a vida. Então, a presença do pai, né? Como é importante a presença do pai? Nós destacamos aqui, ó. O modo como os filhos são educados se revela nos padrões de comportamento quando se tornam adultos. A importância de uma figura paterna, irmãos. A importância de uma figura paterna. Como eu dei aqui um pequeno testemunho aqui no começo, né? Eu não conheci meu pai. E eu sinto muita falta de uma presença paterna na minha vida, né? Senti muita falta, sinto ainda, né? Muita falta
mas foi do jeito que Deus permitiu, né? Foi do jeito que Deus permitiu. E graças a Deus eu fui para a presença do Senhor. Então aquilo que eu não tive na minha vida, hoje em dia eu tenho que passar para os meus filhos. Eu não tive a presença do meu pai, então agora eu tenho que ser um pai presente na vida dos meus filhos. E tem uma coisa que é importante da gente aprender. A gente tem que aprender que presença é mais importante que presentes. Tem muitos pais que são ausentes. Tem pais que têm os seus negócios, né, para lidar. Tem pais que são empresários, viajam muito, são homens de negócios. E aí se tornam ausentes dos filhos. Às vezes não é nem porque é homem de negócio nem nada. Às vezes é ausente porque realmente abandona os filhos para lá, né? E às vezes querem suprir isso, querem substituir a sua presença por presentes. Ah, vou dar presentes aqui pro meu filho, vou dar dinheiro pro meu filho, e aí eles não vão poder reclamar de nada. Não, irmãos. A presença é melhor do que presentes. Então é muito importante a figura paterna. Mas se você não tem uma figura paterna, saiba que você tem o seu Pai Celestial, que é Deus. Às vezes nós podemos não ter o nosso Pai terreno, mas nós temos o nosso Pai Celestial. O Pai terreno pode até abandonar, irmãos, mas Deus, ele prometeu estar conosco todos os dias, nunca nos abandonar e nunca nos desamparar. Nosso Deus prometeu. Então não fique triste, não se desespere se você não ter a presença do Pai perto de você. Mas saiba de uma coisa, irmãos, você tem Deus na sua vida. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos continuar aqui essa leitura, esse subtópico. Vamos continuar aqui, colocar na tela aí para os irmãos, que a continuação diz assim, ó: além disso, de modo geral, os pais transmitem aos filhos valores quanto à bondade, a gentileza, o falar correto, dentre muitos outros. Infelizmente, quando isso é negligenciado, o resultado pode ser desastroso. No caso dos sacerdotes em questão, eles não dispensavam tempo para os filhos, que se tornaram rebeldes e profanos. Tá vendo aí? Tá vendo o que aconteceu, irmãos? Eles não dispensaram tempo para os filhos e os filhos acabaram se tornando rebeldes e profanos. Temos que ter cuidado, irmãos. Temos que ter cuidado nas nossas vidas, né? Temos que ter cuidado aí da gente não deixar os nossos filhos abandonados, não deixar os nossos filhos ausentes, porque isso pode acarretar um desastre na família. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Dito isso, nós já podemos partir para o subtópico 2. Vamos aqui para o subtópico 2. Agora nós vamos falar de dois tipos de paternidade extremista. A Bíblia nos ensina, sempre nós aprendemos isso, e a Bíblia nos ensina que os extremos são perigosos. O importante, o saudável na nossa vida é a gente manter o equilíbrio, irmãos, o equilíbrio de tudo. O equilíbrio é saudável, agora os extremos são sempre perigosos. É por isso que o fruto do Espírito é isso. O fruto do Espírito nos ensina a sermos pessoas equilibradas. Olha só, dois tipos de paternidades extremistas que são perigosas. A primeira está aí na sua tela. Diz assim: não existe um padrão duplo quanto às regras morais dentro da família. O padrão ético, aqui é a introdução, né? Aqui é a introdução que diz assim, ó: não existe um padrão duplo quanto às regras morais dentro da família. O padrão ético é um só. E a ética cristã orienta os pais quanto aos cuidados que devem ter na criação dos filhos. Há pelo menos dois tipos de paternidade que devem ser evitados e corrigidos. Amém, irmãos? Então prestou atenção? Há dois tipos de paternidades que devem ser evitados e corrigidos. Então quais são esses dois tipos de paternidade, pastor William? Nós vamos passar aqui o primeiro tipo de paternidade, irmãos. Vamos passar aqui o primeiro tipo de paternidade. Já coloco na sua tela aí. Glória a Deus. Que ainda nós estamos aqui nos acostumando com os slides. Mas olha só. Já tá aí já vai para a sua tela. Olha só, o primeiro tipo de paternidade extremista que é perigosa. A paternidade autoritária. Irmãos. A paternidade autoritária. O pai autoritário trata os filhos como se fossem elementos neutros, sem sentimentos, sem memória e sem vontade. Geralmente, a paternidade autoritária é aquela que tão somente dá ordem aos filhos. Esse tipo de autoridade, de imposição, sabe apenas manipular os filhos e exigir deles comportamentos forçados.
Os filhos obedecem por medo, culpa, remorso e rancor. O zelo extremo de certos pais os tem feito perder os seus filhos, que se desviam e infelizmente alguns nunca mais voltam à igreja. E consequentemente desviam-se da presença do Senhor. Esses pais precisam ouvir e praticar a palavra de Deus que diz: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Olha só, irmãos, isso é muito forte, né? A paternidade autoritária. Então, o que é que eu destaquei aqui? Eu destaquei, em vermelho que está aí na tua tela, geralmente a paternidade autoritária é aquela que tão somente dá ordem aos filhos. Esse tipo de autoridade, de imposição, sabe apenas manipular os filhos e exigir deles comportamentos forçados. Os filhos obedecem por medo, culpa, remorso e rancor. Então isso é algo muito perigoso, a paternidade autoritária, né? E isso aí, irmãos, essa lição, como eu falei, falou muito comigo também. Essa lição nos traz reflexões, né? Porque eu sempre criei meus filhos também, e muitas vezes eu me examinando, depois que eu li essa lição também me examinando, eu reconheço, né, que muitas vezes eu já fui muito duro com meus filhos, que muitas vezes eu sou duro com meus filhos, né, eu exijo, eu gosto das coisas certas também, mas isso nos faz refletir. Será que meus filhos estão me obedecendo? É por amor? Porque temor é diferente de medo, né? Tem que ter sim um temor, assim como nós temos que ter temor a Deus, nossos filhos também têm que ter um temor. Mas o que é temor, pastor? Temor não é medo. Temor é um amor reverente. É um amor respeitoso. É um amor que nos trata com respeito, mas por amor, não por medo. Então não pode ser por medo. Não pode ser por pressão psicológica, tem que ser realmente por respeito, né? Então nós temos que ter cuidado com isso. Nós temos que nos examinar. E se a gente perceber que a gente está sendo autoritário demais com os nossos filhos, porque a Bíblia nos ensina que Deus nos criou para dominar sobre todas as coisas. Mas a Bíblia não nos ensina que nós vamos dominar sobre outras pessoas, né? Então os pais educam, os pais cuidam, mas os pais não podem dominar excessivamente os seus filhos de uma forma autoritária, porque isso pode trazer consequências ruins. Aqui foi dito que é perigoso as crianças, os jovens até se desviar, se rebelar, se tornarem rebeldes. Então temos que ter cuidado, irmãos. É claro que isso não pode se tornar também uma desculpa para que os filhos pensem: ah, tá vendo, pai? O senhor não pode ser autoritário, não, né? É claro que todos nós temos que ter a sabedoria de saber o que essa lição está nos ensinando. É tomar, sim, cuidado para não ser autoritário. Mas existe também a outra paternidade que é perigosa também. A primeira paternidade é autoritária, que é perigosa, mas existe também a paternidade pessimista. Vamos ver sobre a paternidade pessimista? Paternidade pessimista diz assim, ó, segundo o subtópico, né? Quando o pai não se importa com os princípios bíblicos e deixa à mercê dos filhos a liberdade para decidirem sobre o que quiserem, o fim será calamitoso. Essa paternidade, ou até mesmo a maternidade, é um tipo de tolerância sem freio algum, que induz a criança até a imaginar que seus pais não as amam e nem se importam com suas necessidades emocionais e físicas. Ora, o pai permissível é aquele que entende que os filhos devem tê-los como exemplo, mas não os corrigem quando cometem erros e nem os aconselham quando se decepcionam com situações mais complexas da vida. Então, olha só, existe também o perigo da permissidade, né? Ser permissivo com os filhos também. Eu destaquei aqui, ó, quando o pai não se importa com os princípios bíblicos. Então, o princípio bíblico também, o princípio bíblico inclui também o que, irmãos? A correção. A Bíblia fala que se for preciso corrigir com vara, nós temos que corrigir até com vara os nossos filhos, né? É claro que não é violência, é claro que você não vai espancar os seus filhos, né? Mas se for preciso corrigir, até mesmo com vara, a Bíblia nos dá respaldo para isso também. Então nós temos que entender, os filhos têm que entender também que liberdade não é libertinagem, né? Liberdade não é libertinagem. A liberdade que Deus nos dá, que Deus nos concede, é a liberdade de escolher as coisas certas, não as coisas erradas.
Nós somos livres sim para escolher as coisas erradas também para nossas vidas. Mas isso vai trazer o quê? Consequências, né? Consequências terríveis para as nossas vidas, porque tudo aquilo que o homem planta, um dia o homem vai colher também. Então aqui está na tela já dos irmãos a continuação do subtópico 2, que diz assim, ó: o sábio Salomão adverte-nos: visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Os dois tipos de paternidade são negativas e prejudiciais ao bem-estar da família. A falta de uma paternidade segura, presente e responsável produz uma família infeliz. Tá vendo? Nós temos que procurar o equilíbrio. Você não pode ser autoritário, mas você também não pode ser permissivo, né? Porque isso pode trazer consequências ruins para a vida dos filhos também. Então nós vamos estar aqui lendo mais uma referência, colocar aí na tela dos irmãos também, Provérbios 22, versículo 6, versículo bastante conhecido, que diz assim, ó: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Por que eu trouxe esse versículo aqui para a vida dos irmãos? É porque a Bíblia diz: eduque o seu filho no caminho que deve andar. Não é ensinar o caminho, é ensinar no caminho. É estar junto, é acompanhar os seus filhos. Tem pais que mandam os filhos para a igreja, mas eles mesmos não vão. Tem pais que mandam os filhos buscar a Deus, ler a Bíblia, orar, mas eles mesmos não fazem isso. Então não é ensinar só o caminho. Às vezes o pai fala assim, eu já ouvi isso, né? Às vezes o pai chega na gente mesmo e fala: pastor, esse menino tá terrível. Pastor, essa menina tá terrível. Esse menino precisa ir para a igreja. Mas eles mesmos não vão. E às vezes faltam força para os filhos irem para a igreja, porque os pais não vão. Então é ensinar o filho, é ensinar o seu filho no caminho que se deve andar. Não é o caminho, é ensinar no caminho, é estar junto, é andar junto com seu filho, lado a lado, acompanhar ele na trajetória espiritual também. Porque essa lição disse isso. Essa lição diz que nós somos responsáveis, pela formação moral e espiritual dos nossos filhos. Amém? Então, dito isso, nós já vamos aqui para o subtópico 3, irmãos. Subtópico 3, vou estar colocando aí na tela para os irmãos também o subtópico 3. Amém? Acompanhe aí comigo, em nome de Jesus. Já vai para a sua tela aí o subtópico 3. Que diz assim, ó. Ah, não, irmãos, esse aqui é o tópico 3. Perdão, esse é o tópico 3. Deixa eu procurar aqui o subtópico 3. Subtópico 3, que nós vamos estar aqui complementando a lição. Como eu disse, né? Nós ainda estamos nos acostumando aqui também com este novo modelo. Mas vai dar tudo certo em nome de Jesus. Então vai aí para a sua tela. Ó. Subtópico 3 diz o seguinte: Eli criou filhos que se tornaram profanos. O texto bíblico diz: eram, porém, os filhos de Eli filhos de Belial. A palavra Belial é um termo um pouco obscuro, mas o hebraico tem na palavra Belial, cujo prefixo Bel e o sufixo iafal, né, pode significar sem proveito, imprestável e inútil. Pode também significar perversão ou ser pervertido. E os filhos de Eli foram homens pervertidos e irreverentes, que não respeitavam as coisas sagradas do tabernáculo. É lamentável um pai que tinha uma posição especial de representação de Deus perante Israel tornar-se um pai relapso com a família. Então era forte, ó irmãos. Os filhos de Eli eram conhecidos como os filhos de Belial. E o que é Belial? Aqui falo o significado de Belial, né? Aqui diz que o significado de Belial significa, ó, sem proveito, imprestável e inútil. Então é tão triste, né, irmãos? O pai ali era um sacerdote, o pai era um homem de Deus, mas os filhos eram conhecidos como os filhos de Belial. E às vezes, né, é triste quando a gente vê um filho de um pastor, não porque somente é pastor, nós vamos falar sobre isso também, né? Não é porque somente é pastor, é que tem que ser mais cobrado, não é isso, irmãos. Isso é importante falar, ó. Não é porque é filho de pastor que tem que ser ali mais cobrado, que tem que ser exigir demais, trazer aquela carga para cima, porque apesar de ser filho de pastor, mas são crianças também, são seres humanos, são jovens. Não é porque é filho de pastor que a gente tem que colocar uma carga excessiva em cima deles, não, irmãos. Nós temos que ter cuidado com isso, porque são seres humanos, são crianças e são jovens. Mas é muito triste, né?
quando você vê assim um filho de pastor desviado, às vezes um filho do pastor cometendo algum pecado, né? É muito triste também, porque os pais estão ali procurando seguir o caminho certo, procurando seguir ali o caminho do Senhor, e às vezes os filhos não seguem. Então é algo muito triste também. Mas é muito importante repetir isso também. Não é porque é filho de pastor que você vai cobrar excessivamente, não, irmãos. Ah, é filho de pastor, tem que dar o exemplo. Não, irmãos, às vezes pode se tornar um fardo, um peso na vida deles também. Eles têm também os seus sentimentos, suas emoções, suas personalidades, seus temperamentos, seus problemas, suas fraquezas, suas tentações. Todos eles têm como um filho de qualquer outro. Filho de pastor não é diferente de um filho de uma pessoa que não é pastor, não. É ser humano da mesma maneira e nós temos que ter esse cuidado, amém? Então, dito isso, vamos para o tópico 3. E o tópico 3 é o último tópico onde nós vamos estar aqui encerrando a nossa lição, amém? Glória a Deus. Tópico 3, irmãos. Tópico 3, nós vamos para o subtópico 1. Subtópico 1. Deixa eu só dar uma conferida aqui na minha revista para ver se está tudo certo. É isso mesmo. Tópico 3. O fracasso de dois pais relapsa com os filhos. Quando foi confrontado a respeito do mau procedimento de seus filhos, que foram rejeitados pelos anciões do povo, e mesmo sendo muito respeitado por todos, Samuel, agora aqui nós já estamos falando de Samuel, viu, irmãos? Samuel sentiu-se também rejeitado. A filosofia de alguns líderes cristãos, de que a ordem das coisas começa com o ministério e depois a família, é equivocada. A prioridade dos obreiros cristãos, antes do ministério, começa com a sua própria casa. O apóstolo Paulo destacou que para que alguém deseje o episcopado, deve, entre outros princípios, governar bem a sua casa e ter os filhos em sujeição. 1 Timóteo 3, versículo 4. É preciso ensinar a disciplina para seus filhos, mas para isso é preciso estar presente na vida deles. Não há disciplina familiar sem a presença dos pais. Amém? Então Samuel também foi o profeta de Deus, mas teve problemas ali com os seus filhos também. Eu creio que nós já falamos, né? O que esse tópico está falando aqui, nós já falamos também. Então nós podemos prosseguir aqui, irmãos. Vamos prosseguir, que nós já vamos estar encaminhando aqui para o final da lição. Glória a Deus. Então nós já vamos aqui, vou estar colocando na tela aí para os irmãos a segunda parte do subtópico 3. Aliás, é o subtópico 2, né? Nós já vamos aqui para o subtópico 2. A isenção de responsabilidade. Se ficar alguma coisa para trás, irmão, se ficar alguma coisa para trás, é porque nós vamos dar uma resumida sempre que possível também, tá bom? Se os irmãos estão lendo aí na revista, fala, pastor, faltou algo, mas não se preocupa não, irmãos, é que nós já estamos aqui também. Deixa eu ver se tá certo aqui, né? Dá uma conferida aqui. Nós estamos no subtópico 3, tá? Nós estamos no tópico 3, nós estamos no tópico 3, subtópico 2, amém? Se ficou algo para trás aí na revista dos irmãos, é que nós estamos também dando uma resumida aqui, tá bom? Pra gente acostumar com esse novo formato também. Então, o subtópico 2 do tópico 3 vai dizer o seguinte: a isenção de responsabilidades de Eli e Samuel para com os seus filhos. Sem que esses sacerdotes exercessem autoridade em casa, seus filhos se tornaram vulneráveis, frágeis e propensos às fraquezas da carne. Deus espera que os líderes de igreja, na atualidade, exerçam sua liderança em casa. Eli e Samuel se isentaram da responsabilidade para com seus filhos. Da mesma forma, no ministério, o obreiro deve ser um pai que cuida principalmente da própria família. Está em 1 Timóteo, né, capítulo 5, versículo 8. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, o que acontece? Nós temos o exemplo da Arca de Noé. O exemplo da Arca de Noé falou muito forte ali. Noé, ele teve uma missão muito forte de salvar a sua família, né? Se dedicar à sua família. É claro que ele deve ter pregado para outros também. Quando ele estava construindo aquela arca, ele estava anunciando o juízo também para outros. Mas uma coisa, irmãos, ele teve ali como uma missão principal: levar a sua família para dentro da arca. Mas não apenas levar a sua família dentro da arca, mas ele teve uma função também de manter a sua família dentro da arca. Porque não é só a questão de levar a família dentro da arca.
para dentro da arca. A questão também é manter. Às vezes você consegue até levar sua família para a presença de Deus, mas em manter, irmãos, em manter ela dentro dessa arca, manter ela na presença do Senhor é que é o desafio, né? Então isso envolve perseverança, isso envolve disciplina, isso envolve também fé, envolve ensino, que nós temos que ter para com os nossos filhos também. Então não é só levar, o ensinamento é esse, não é só levar, mas é também manter os filhos dentro da arca. Amém? Que nós possamos, em nome de Jesus, pedir essa sabedoria de cuidar dos nossos filhos da maneira correta, com a sabedoria, não sermos autoritários demais, mas também não sermos permissivos demais, sempre alcançar ali um equilíbrio, e isso nós só conseguimos com a sabedoria que vem de Deus. Com a sabedoria que vem de Deus é que nós podemos aí conseguir cuidar dos nossos filhos da maneira correta. Então vamos para o último subtópico, irmãos. Últimos subtópicos aí, para nós estarmos encerrando a lição. O último subtópico diz o seguinte: tratamento inadequado. São crianças, adolescentes, jovens e adultos que precisam de cuidados pastorais e espirituais. Infelizmente, aqui nós estamos, deixa eu só dar uma conferida, é isso mesmo, último subtópico, né? Irmãos, deixa eu me acostumar aqui, né? Porque realmente eu creio que essa é a continuação, né? A continuação, deixa eu ver aqui, é a continuação do tópico 2, será que é isso? Meu filho preparou esses slides aqui, eu ainda estou realmente meio perdido aqui. Eu tô repetindo aqui, né? Tô repetindo. Pera aí, irmãos. Vamos procurar aqui o tópico certo em nome de Jesus Cristo. Vamos procurar o tópico certo aqui. Mas em nome de Jesus, nas próximas lições, nós já vamos estar acostumados aqui, né? Vamos estar acostumados, porque realmente aqui mudou, né? Mudou aqui, mas nós vamos nos acostumar. Então é aqui. Agora sim, agora tá o tópico certo aí, ó. Subtópico 3, último subtópico. Esta lição, inevitavelmente, não pode fugir do assunto que envolve a relação pública dos líderes da igreja com seus filhos no ambiente eclesiástico. Não se pode esperar que os filhos de líderes sejam punidos ou beneficiados por causa de sua filiação. Há uma pressão natural com a família do pastor por causa da natureza pública de sua função. Entretanto, seus filhos são, antes de tudo, são filhos como outros filhos. Era aquilo que nós estávamos falando aqui, né? Ter cuidado com o excesso de pressão, porque isso pode acarretar um desânimo. Pode acarretar um desânimo na vida dos filhos, né? Então temos que ter cuidado com isso aí, irmãos, porque é algo muito sério, né? É algo muito sério. Não trazer... Glória a Deus, deixa eu só voltar aqui. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que ter cuidado, irmãos, para isso não trazer um fardo pesado demais para a vida dos nossos filhos, né? Então a palavra de Deus nos ensina isso, equilíbrio, nos ensina decência, nos ensina ordem e decência e equilíbrio para a vida dos nossos filhos, né? Nossos filhos são crianças como outras crianças também. Eu vou colocar aqui a continuação e os irmãos vão entender. São crianças, adolescentes, jovens e adultos que precisam de cuidados pastorais e espirituais. Infelizmente, quando não se tem um tratamento sábio com os filhos de obreiros, alguns problemas podem surgir, pois muitos deles se revoltam, rebelam-se, não se submetem à liderança como forma de rejeição a esse tratamento. O modelo bíblico de tratamento adequado passa pelo respeito e admoestação. Pastor, o que é respeito e o que é admoestação? O respeito, irmãos, é aquilo que eu falei, né? Não é que seu filho tem que obedecer você com medo. Tem que obedecer você por respeito. E o que é admoestação? A admoestação realmente é quando você vai dar ali uma bronca, né? A admoestação é você realmente chamar a atenção quando precisa ser chamado, né? É você ser mais duro quando precisa ser também. Então tudo isso envolve o quê? Maturidade dos pais também. Porque se os pais não forem pais maduros,
fatalmente eles não vão conseguir encontrar esse verdadeiro equilíbrio. Então, antes de queremos cobrar dos nossos filhos, antes de queremos ensinar os nossos filhos, nós é que temos que aprender com Deus também essa orientação, esse equilíbrio que nós temos que ter com os nossos filhos. Amém, irmãos? Então nós já vamos aqui para a conclusão dessa lição. Vou colocar na tela para os irmãos aí também. Conclusão diz o seguinte: os pais são exortados a ensinar os filhos, conversando com eles e orientando-os para a vida. O líder que tem consciência de que seu ministério começa na sua casa será abençoado e colherá frutos por ter uma família que serve ao Senhor. Os extremos precisam ser evitados e os filhos precisam da repreensão que deve ser feita com amor e cuidado. Deus espera que os pais estejam presentes na formação de seus filhos. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então essa foi a lição, irmãos. Essa foi a lição que a gente vem pedir para Deus equilíbrio, sabedoria, maturidade para cuidarmos dos nossos filhos. Não fique ausente do seu filho, seja um pai presente na vida do seu filho, acompanhe o que ele está passando, acompanhe as lutas. Tem filhos que têm muita dificuldade de se abrir com os pais. Minha filha mesmo é assim, ela muitas vezes não se abre quando ela está passando por alguma coisa, mas quando ela se abre é que eu percebo, meu Deus, como que eu tenho que estar presente na vida da minha filha, né? Então que essa lição possa ter falado ao seu coração, né? Peço perdão que hoje ficou assim meio, eu estou me acostumando ainda com esses slides. Eu creio que nós vamos organizar de outra maneira que vai ficar mais fácil para mim também, porque aqui eu tenho que concentrar na lição e nos slides também, né? Mas eu creio que na próxima lição vai ser melhor, vai desenvolver melhor, mas eu creio que já foi bênção. Creio que esse projeto é uma bênção do Senhor. Creio que já foi aprovado por Deus esse projeto, né? E espero que tenha falado ao seu coração e os irmãos do ministério segundo o coração de Deus. Os irmãos que tiverem aí alguma dúvida na igreja, nós vamos poder estar tirando essas dúvidas em nome de Jesus. Amém, irmãos? Te espero na próxima lição. Vamos estar ali fazendo de tudo para postar sempre nas segundas-feiras ou nas terças-feiras, de preferência na segunda-feira mesmo. A gente já vai postar o estudo bíblico, né? Te espero nas próximas na próxima lição, e que Deus possa estar abençoando grandemente a sua vida. Amém? Quero abençoar a sua vida em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer nesse dia de hoje, agradecer por esse novo projeto e agradecer por essa lição, Pai. Sabemos que no começo é meio difícil, tem mais dificuldades mesmo, mas eu creio que nos próximos projetos, meu Senhor, nas próximas lições, nós vamos conseguir explicar e desenvolver de uma forma melhor. Mas eu creio, meu Pai, que a sua palavra falou na vida de cada um, falou no coração de cada um, meu Pai, e que os pais possam ter sabedoria para cuidar dos seus filhos e que todas as famílias venham ser abençoadas pela tua palavra. É que eu te peço nessa noite e desde já te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então que Deus abençoe sua vida e nunca se esqueça, ame a Deus, ame ao seu próximo e em tudo dê graças, porque essa é a vontade do Senhor. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém, irmãos?